E eu gostaria de estar aqui compartilhando a palavra de Deus que fica em Eclesiastes capítulo 3 e fala que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E no verso 1 do capítulo 3 de Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando aqui diz tudo tem o seu tempo determinado, é porque Deus ele já determinou o tempo. Ele já determinou. Deus ele te deu o tempo determinado. Quando você acorda, inicia-se este tempo que segue-se até você voltar a dormir. E nesse meio termo, Deus ele observa em nós ações e reações. E nesse tempo, Deus ele espera de que nós venhamos aproveitar bem desse tempo. Paulo ele chega a dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhumas. Então tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu te pergunto, como você tem usado este tempo? Jesus ele diz na sua palavra: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que por amor de mim, do meu evangelho, perder, ou seja, a sua vida, achá-la-á ou salvará. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele diz: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Deus ele nos deu um tempo, e o tempo já está determinado. Então quer dizer que não tem justificativa, não tem desculpa para você chegar naquele grande dia e dizer: Deus, eu não tive tempo. Ele vai dizer: mentira, porque eu já determinei o tempo para você. Eu já te dei o tempo, eu já te dei a vida, eu já te dei um dia após outro dia. Então eu não acredito nessa desculpa, porque tempo todos temos. O que vai é dar prioridade. O que é prioridade? Será se Deus tem sido prioridade na tua vida? Como temos aproveitado o nosso dia? Qual tem sido o tempo que temos tirado para ler a palavra do Senhor? O tempo que temos tirado para orar, para buscar. A palavra do Senhor fala em várias passagens sobre o tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto está perto, enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia, a Bíblia diz, que haverá fome e sede sobre a face da terra. Não é fome e sede de pão e nem de água, mas da palavra. Como nós temos vindo nos últimos dias, as palavras têm sido tiradas do meio da igreja, do altar do Senhor. As palavras não têm sido mais pregadas com coerência, com verdade, com veracidade. As palavras têm sido mudadas. E a palavra do Senhor ela é bem clara.
que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo. Ao tempo que Deus te deu para você ler a palavra, ao tempo que Deus te deu para você orar. Sabia que esse tempo que Deus te deu, quando nós usamos ele para outros meios, para outras coisas, estamos traindo o nosso Senhor? Estamos pecando contra Deus, porque Deus te deu o tempo. É como se alguém te desse um dinheiro para você comprar algo saudável, e você vai e gasta aquele dinheiro todo com veneno, com algo que vai matar e prejudicar a sua vida. Então Deus te dá o tempo como se fosse um dinheiro. Um exemplo, Deus te dá R$1 milhão e Ele coloca na sua mão e Ele fica te observando. Vamos ver como Ele vai gastar esse dinheiro. Da mesma forma, Deus, Ele te dá o tempo, Ele te dá o dia e Ele fica olhando, observando como ele ou ela vai gastar este tempo. Muitos têm tirado mais tempo, para as redes sociais, para o celular, para coisas fúteis, coisas vazias. E Deus, ele tem ficado de lado. Deus tem ficado para quando eu precisar de Deus, eu sei que Ele está lá. Não é aquele pensamento, eu sei que Deus está lá, então eu vou lá falar com Ele, vou buscar Ele, eu quero ter intimidade com Ele. Deus, ele te deu tempo. É como se alguém tirasse um tempo ali do seu dia e fosse na tua casa te visitar, querendo conversar com você, e aquela pessoa chegasse ali e você não desse atenção. E você não desse atenção para aquela pessoa. Imagina Jesus sentado do teu lado no sofá, querendo conversar com você, querendo ter intimidade com você, e você ali preso no celular, preso nas redes sociais. O câncer que tem aí lastrado nos dias atuais, que tem contaminado famílias, destruído lares, casamentos, que é o tal do TikTok, Kawaii, essas coisas que as pessoas têm ali perdido tempo com coisas que não agregam em nada, que não edifica, que não, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, e eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não é errado você ter o celular. O celular não tem problema, o problema é o mau uso. O problema não é você usar o celular, o problema é o celular te usar. E tem pessoas que têm sido assim. Primeira coisa que acorda, já não lembra mais de Deus. O primeiro pensamento é celular. Tem gente que já dorme com o celular debaixo do travesseiro. Tem gente que dorme com o celular do lado da cama, mas não dorme com a Bíblia do lado da cama. Ou às vezes dorme, está lá os dois juntos, mas sempre o que está na mão é o celular. E naquele grande dia, muitos vão chegar e dizer: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque você teve o tempo de ser meu amigo, mas desperdiçou. Você teve o tempo de conversar comigo, mas desperdiçou, jogou fora. Você teve tempo para conhecer os meus mistérios, mas você jogou fora.
Você trocou a minha presença, a minha amizade, pela amizade do mundo. 1 João capítulo 2 diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E muitos estão dormindo. Muitos estão doentes espiritualmente. Muitos estão como que se fosse um zumbi espiritual. Não tem vida em si mesmo. Está andando, mas está sem vida. Está caminhando, mas está sem vida. Por quê? Porque deixou de buscar. Porque deixou de buscar ao Senhor. E Deus traz essa palavra para alertar você que está ouvindo, que sente que Deus está falando com você. Ele diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele diz: desperta, acorda enquanto é tempo. E ele diz mais em Apocalipse: lembra, pois, onde caíste, volte às primeiras obras e volte ao primeiro amor. Jesus está com saudade de você. Não que Ele precisa de nós, mas porque Ele te ama. Ele te amou de tal maneira que deu a si mesmo na cruz do Calvário. E quando nós negligenciamos o tempo e priorizamos mais o mundo do que a terra, igual a Bíblia fala que a criatura tem nós temos honrado mais a criatura do que o Criador, porque estamos ali vendo vídeos de pessoas que não conhecemos, com palhaçada, com zombaria, com chocarrice, ao invés de edificar a nossa vida, a nossa fé. O diabo tem entrado nos lares, destruído casamentos e famílias. Por quê? Porque a casa está desguardada, a casa está desprotegida. O sacerdote do lar está lá no celular. E o diabo está semeando a sua semente na mente, e de repente ele já está ali vendo vídeos pornográficos, está ali vendo vídeos ou curtindo fotos de outras mulheres. Por quê? Porque um abismo chama o outro abismo. Está ali dando brecha. Horas da madrugada, ao invés de estar dormindo com a sua esposa, deitado, está lá mexendo no celular, não sei no que. E o diabo está dizendo: está do jeito que eu gosto. Ao invés de estar ali a madrugada orando, está a madrugada virando a madrugada à noite, mexendo no celular. Por que não sei porquê, mas Deus ele está falando aqui sobre essa era digital. Meus irmãos, desperta, Jesus está voltando. Se você sentiu o que Ele falou contigo nesta mensagem, desperta. Desperta, desperta e desperta. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã, meus irmãos. Amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia. Não faz isso, porque amanhã, se você não está lendo e não está orando hoje, amanhã vai ser da mesma forma. Então começa agora, começa nesse momento a buscar ao Senhor, a se arrepender, a se humilhar, a se prostrar e dizer: Deus, me perdoa pelo tempo que eu desperdicei. Você está roubando o tempo de Deus e jogando fora.
Você está, me perdoa a expressão de eu estar citando você. Às vezes é a minha forma de falar e acaba dando a impressão que eu estou te apontando ou apontando alguém. Não, às vezes nós estamos, irmãos, pisando no Evangelho, na cruz, negligenciando o sacrifício de Cristo. Porque a palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 3, se não me falha a memória, que Jesus ele morreu foi para nos libertar dos nossos pecados. Tito 2, ele fala que o qual se deu a si mesmo para nos remir de todas as nossas iniquidades e separar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Jesus nos chamou para Ele. A partir do momento que você aceita Jesus, que entrega a sua vida para o Senhor, a Bíblia diz que nós já não temos mais domínio sobre as nossas vidas, porque a nossa vida é de Cristo, a nossa vida é do Senhor. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue a falar no teu coração. Não é por muito falar que será ouvido, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou, já bradou no teu coração aí, e você sentiu essa voz ecoar. E a Bíblia diz, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. É melhor você ouvir essa palavra hoje e aceitar do que naquele grande dia o Senhor falar: eu não te conheço. Por quê? Porque praticaste a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É negligenciar a palavra. É o tempo que Deus te deu para você buscar, você não tem buscado. É o tempo que Deus te deu para você fazer a vontade dEle e não tem feito. É o tempo que Deus te deu para orar e você não tem orado. Não é oração de 5 minutos, não, é oração de intimidade, é oração de ter intimidade com Ele, é o que Ele quer. Tem um hino do Samuel Mariano que ele diz: tudo que eu queria era conversar contigo, mais tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas até aqueles minutinhos de oração hoje já não tem. Já não conversamos de madrugada e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e daqueles segredos que haviam entre nós. Aí ele diz: foi por isso que eu fechei as portas, para ver se lembrava de mim. Não dá mais para viver nessa indiferença, eu não suporto mais continuar assim. Seus amigos, seu Facebook, sua internet é mais importante do que eu. Então, irmãos, acorde, se desperte. Desperte do sono da indolência. Isso é laço que o diabo tem jogado sobre a tua vida. São coisas que o diabo tem jogado para te prender, para te aprisionar. Em Hebreus diz, portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta e fujamos de todo pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Então o diabo quer te embaraçar com essas coisas. O diabo quer te prender com o pecado. Quer nos prender e nos embaraçar. E ele diz: portanto, fuja de todo pecado e embaraço que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus está voltando e Ele está te despertando para você tomar uma posição, porque Ele está voltando e Ele não está feliz do jeito que estamos. Amém?